obrigada, professora. Doutor Lisboa, proteção do ecossistema versus desenvolvimento. Sem esquecer que Moçambique é um país que sobrevive destes recursos naturais, que é o caso da flora, é o caso da fauna e das águas. É o seguinte, pensar no desenvolvimento dos países sobre o mar é um assunto muito complexo. Porque grande parte desses países vivem do extrativismo. Dentro do extrativismo significa que esses países alimentam os países do norte. A questão é, estarão estes do norte interessados em desenvolver o sul global? Não sei se estarão. Veja que, por exemplo, em 2015, nós temos o Acordo de Paris, né? Que se falava de financiamento, mas o que é que vês de diferente de 2015 até hoje? Não vês nada, né? Não vês nada. O que é que Moçambique fez até hoje que demonstra que está a caminho de desenvolvimento? Não consegue ver. Nós temos, por exemplo, situações, aquilo que a professora, por exemplo, dizia sobre o licenciamento para o abate das árvores, mas nós temos aqui chineses que, por exemplo, fazem o desmatamento. A política, a lei diz que quem explora também deve fazer o repuxamento, mas isso não acontece, né? Não acontece. Agora, isso significa desenvolvimento? Não. Os países do sul são países vulneráveis principalmente à vulnerabilidade financeira. Eu sou daqueles que gosto de um autor, Samuel Taboada, que ele incentiva no sentido de os países pensarem no conhecimento local. Porque há situações que podem ser resolvidas, as comunidades podem resolver sem precisarem de um financiamento estrangeiro. Então, temos que potenciar isso. Para que acontece, não. Por exemplo, nós falamos de ciclones todos os dias, nós temos ciclones e as infraestruturas, não sei se viu ontem, na nossa televisão, estavam projetando cheias na Zona Norte. São infraestruturas todas, algumas das infraestruturas construídas, reconstruídas depois de um ciclone. Sempre estaremos a fazer a mesma coisa. São de golpe, onde são 50 pessoas que perderam a vida e 60 e tal mil pessoas estão com problemas de deslocamento. Então, você não pode estar a falar de desenvolvimento estando sempre a cavar no mesmo sítio. Estamos sempre a cavar no mesmo sítio, estamos a falar de desenvolvimento, não se pode. Tens, por exemplo, a zona norte de Moçambique. Temos explorações mineiras, né? O que as pessoas, os donos destas minas, o que têm feito em prol daquela população? É uma zona mais vulnerável que está expostas a mudanças climáticas. O que eles têm feito com o dinheiro que ganham das exportações, por exemplo, dos rubis, não sei o que tem feito? Nada. Não tem feito nada. Então, é aqui uma complexidade e uma cumplicidade que eu acho que os governos devem tornar isto efetivo para, de fato, fazer o combate. Nós podemos falar da resiliência. Por exemplo, o Presidente da República diz, olha, temos que ser resilientes. Eu não acho que o ministro deve dizer também temos que ser resiliente. Deve fazer um plano de ação para tanto se tornar resiliente. O seu diretor provincial deve elaborar um plano de execução para que, de fato, as populações sejam resilientes. Mas você vai ter, são discursos todos os dias de resiliência. Quer dizer, são antenas repetidoras do discurso do Presidente da República. O mesmo que acontece, por exemplo, quando a gente fala de corrupção, né? Quer dizer, o Presidente da República fala da corrupção e nós todos falamos da corrupção. Até o chefe da localidade fala da corrupção. Mas o que ele tem feito para operacionalizar o discurso do Presidente da República? Então, eu acho que nós somos excessivamente dependentes, mas
existe capacidade interna para podermos virar a página. Moçambique já não é Moçambique de 1975, não é Moçambique de 1992, é um Moçambique que tem quadros suficientes para poder fazer alguma coisa, e isso deve envolver as academias. Porque é lá onde está o conhecimento. É lá onde está o conhecimento. Portanto, o desenvolvimento deve ser visto sobre várias facetas, mas olhando para os países do sul global, desde que os países do sul global são países independentes. Já não estamos a falar da dependência dos tempos dos impérios, português, não sei o quê, mas as empresas que vêm para os nossos países tornam os nossos países independentes, porque essas empresas, por detrás delas está o país. Okay? Por exemplo, hoje temos a Total. Quem está por trás da Total? Se tu, por exemplo, pões, incendeia qualquer coisa da Total, has de ver com os franceses, não has de ver com a Total. Okay? Tínhamos a nadar. Se tu incendeias a nadar, has de ver com os americanos. Okay? Então, é necessário que os países do sul global desenvolvam políticas de proteção, em relação às políticas externas. Olha, por exemplo, a professora dizia de que o COP27, por exemplo, é capaz de trazer, mas sempre esses acordos sempre foram assim. Nunca disseram de que nós queremos ver o Sul subdesenvolvido, mas nós sabemos que de fato querem ver o Sul subdesenvolvido, porque eles só podem sobreviver de nós. Através do Sul. Okay? Pois bem, existe um fenômeno interessante. As maiores áreas de proteção a nível do mundo estão em África e no Brasil, certo? Mas, mesmo existindo essas duas áreas, as maiores áreas de proteção no Brasil e na África, os países do Sul são os mais afetados por estas mudanças climáticas. Eu acho que há que se rever aqui as políticas, não só as políticas internacionais, como as políticas nacionais. Professora doutora Verônica, qual é o conselho que daria ao Brasil como governo de forma a criar políticas de mitigação às mudanças climáticas? Bom, muito importante ouvir o professor Lisboa e o que ele coloca em relação a, por exemplo, o papel da academia. Então, quando tu pergunta qual é o papel do Brasil em relação a esse tema, né? Como o Brasil tem uma política nacional de mudanças climáticas, ele tem um plano nacional e esse plano nacional, inclusive, reconhece a importância desses outros atores. Então, bom, o ente federal é um ator e deveria ser muito mais do que é hoje, né? Hoje a gente tem um contexto muito complicado no que tange a nossa política ambiental, mas um ator fundamental para pensar como tornar essas áreas de proteção ambiental a que tu te refere, né? Então, essas nossas, onde a gente tem vegetação nativa, onde a gente tem floresta, enfim, mas a gente tem gente também. Como tornar essas áreas, então, protegidas, mas e com valorização dessa população que está nessas regiões, sem que isso signifique a repetição de um modelo de desenvolvimento que já se mostra repetidas vezes como sendo devastador e muitas vezes inadequado para aquelas populações. O professor Lisboa colocou, né? Então a gente tem muitas dessas empresas, quando chegam, há uma concentração dos lucros em relação por exemplo, à extração e uma socialização dos prejuízos, né? Na economia eles vão falar das externalidades negativas. Externalidade negativa que é deixar a água poluída, deixar o ar poluído, deixar a população que se mantém empobrecida. E para isso, bom, a ação estatal ela é fundamental, mas uma ação estatal que me parece um pouco mais criativa do que a gente vem fazendo nos últimos tempos. Então,
não há uma resposta, não há nenhuma resposta só para o Brasil. A gente tem regiões muito diversas, com populações diversas. Várias dessas áreas de proteção são áreas que têm população morando, né? que convivendo nesse espaço, integradas nesse espaço. E aí como fazer com que essa população que é quem protege, que a gente está falando aqui, por exemplo, de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, enfim, que são, a gente pode chamar ali de agentes ambientais de proteção, de que eles continuem nesse espaço e não sofram a pressão, por exemplo, de uma empresa de mineração transnacional que vai e modifica essa localidade. Mas a gente no Brasil tem enfim, para além desses espaços e que então a gente tem áreas de proteção muito significativas, a gente tem grandes cidades que também vão ser impactadas e de maneira diferente pelas mudanças climáticas, e que se a gente coloca também uma discussão sobre mitigação, são importantes, enfim, contribuem de maneira significativa para as mudanças climáticas. Nas grandes cidades brasileiras não há, por exemplo, uma discussão séria, severa em relação às emissões de transporte, como reduzir as emissões de transporte, como modificar cidades que têm um modelo de locomoção totalmente vinculada aos automóveis particulares, né? Então, o que a gente tem cada vez mais é um desinvestimento em relação ao transporte público, enfim, na contramão do que seria uma política de mitigação. E nas cidades a gente tem também, numa cidade como São Paulo, eventos relacionados às mudanças climáticas que têm exigido medidas de adaptação, como por exemplo a falta d'água, né? Então uma cidade como São Paulo, quando vivencia, e é uma cidade que, se a gente pensa a partir da noção de resiliência, com menor capacidade de resiliência, embora seja enfim, a cidade mais rica do país, com uma capacidade, com uma resiliência diminuída em relação à falta d'água. A falta d'água, de alguma forma, vai paralisando partes da cidade. Então, me parece que o Brasil, nesse sentido, a gente precisa conseguir olhar também para essas complexidades que são locais, que são regionais, e envolver as cidades. Eu acho que falar sobre adaptação às mudanças climáticas envolve não só planos nacionais, envolve não só olhar para as cidades e para os atores da cidade, porque é no local que a gente vai ter, por exemplo, a Defesa Civil sendo acionada para lidar com alguma situação, que a gente vai ter a Secretaria de Assistência Social, que vai ser demandada para dar o acolhimento para a população que, por exemplo, perdeu as casas. Então, pensar o tema da adaptação é interessante nesse sentido, porque e aí é um papel para a academia, como lembra o professor Lisboa, de a gente conseguir pensar também, não só nos grandes temas, embora ele seja importante, né? Não só numa escala global ou numa escala nacional, mas também nessa local, de como envolver esses atores. E como nós devemos nos envolver nesse processo, né? Então, conseguir olhar, nós somos agentes, sujeitos, enfim, atores importantes nesse processo também, se conseguirmos nos envolver com essas discussões onde a gente vive, por exemplo. O nosso envolvimento, tenho certeza, enquanto atores organizados, pode fazer diferença para, por exemplo, pressionar para que esse seja um tema de debate público. Certo, professora. Professor Lisboa, em jeito de provocação, como falar para um nativo não abater uma árvore, sendo que daí vem o seu sustento?